Bom, pessoal, sou o professor Hernandes. A gente vai abordar na nossa aula de hoje, que é a área de figuras planas, sobre a nossa segunda atividade aí da nossa quarta unidade, ou do nosso módulo 4. Vamos lá. Bom, primeiramente aí a área do retângulo. A área do retângulo, eu tenho aqui para vocês essa figurinha, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a minha figura, a figura retangular. E aí, se a gente considerar aqui cada quadradinho como uma unidade, né, de medida, a gente vai contar quantos quadradinhos formam esse retângulo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, somam aí 8. Então, a área desse retângulo, se a gente considerar cada quadradinho como uma unidade, será de 8 unidades. Mas olha só o que acontece. Se a gente tiver observar aqui na base, né, esse comprimento, eu tenho aqui cada quadradinho como unidade. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Aqui na altura eu tenho 1, 2. Então 4 vezes 2, 8, né, que é o que está aqui, né? Então a área do retângulo aí vai ser a medida aqui da base vezes a medida da altura. Se eu fizer aqui 4 vezes 2, encontro a área 8. Contando os quadradinhos, eu tenho 8 unidades aí, né? Vamos ver aqui agora o outro. Essa outra figura aqui. Quantos quadradinhos inteiros a gente tem? Ela está meio colorida, mas vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 unidades. Então a área dessa figura dá igual a 16 unidades. Mas se a gente observar, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos na base, 4 unidades. 1, 2, 3, 4 na altura. Então, 4 por 4. Então, quando eu multiplicar 4 vezes 4, vai dar 16, eu encontro a área. Então, com isso, a gente conclui que a área da região retangular é a base vezes a altura, que é o que está aqui, base vezes altura, certo? Aí a gente tem esse quadrado aqui, cheio de quadradinhos. Já pensou você ficar contando quadradinho por quadradinho? Né? Então, vamos aqui saber qual é a área dessa figura, né? Quantas unidades eu tenho aí de área, contando cada quadradinho como uma unidade. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10. 10 vezes 10, 100. Então aqui a área dele são 100 quadradinhos, né? 100 unidades. Essa figura aqui está um pouco aí escondida uma parte por trás da minha imagem, mas aqui é o seguinte, as medidas são o que importa. Então a gente viu aí que a área do retângulo vai ser a base, né, o comprimento aqui da base, vezes a altura, que alguns falam comprimento vezes largura, né? Então aqui 12 vezes 10. Então se a gente fazer aqui a área 12 vezes 10, a gente sabe que dá 120, né? 12 vezes 10 vai dar igual a 120. Então eu tenho que a minha área é de 120. Como a medida aqui está em centímetros, centímetro ao quadrado. Unidade de área é sempre assim, ao quadrado. Então, se você tiver unidade em metros, a área fica em metros ao quadrado. Se você tiver as medidas em quilômetros, fica em quilômetros ao quadrado, beleza? Vamos para a nossa próxima aí, que é a área do triângulo. Eu tenho aqui para vocês um triângulo aqui, né? Dentro dessa figura aí cheia de quadrinhos. E aí vamos ver quantas unidades, né, contando cada quadradinho como uma unidade, quantas unidades tem aqui dentro do triângulo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí se eu contar essa metade com essa metade dá mais um 11, essa metade com essa metade mais um 12, mais essa aqui 12,5. Então a área dele vai dar 12,5 unidades. Bom, e como é que a gente chega aí numa conclusão para calcular a área de um triângulo? Vou tentar fechar aqui o meu quadro, ó. Não sei se eu vou conseguir riscar certinho aqui para vocês. É meio complicado aqui usando o mouse.
seguir a linha aqui, ali deu uma entortadinha, mas só para a gente entender. Pronto, aqui eu fechei o meu quadro. Bom, se a gente for calcular aqui a área total dessa região que eu fechei toda aqui, a gente tem aqui na base quantas unidades? Cada quadradinho vai ser uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Aí na outra a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 por 5. Contando a área do quadrado, é como se fosse a área do retângulo, né? A base vezes a altura. 5 vezes 5 dá 25, não é isso? Pronto, então a área do quadrado todo vai dar 25. Mas eu não quero a área do quadrado, eu queria só a área do retângulo aqui, né? Ó, do triângulo, perdão, só a área do triângulo aqui. Essa área do triângulo é a metade, né? Eu fiz ali a outra metade, fechei a outra metade, então vai ser 25 dividido por 2. Então a área que eu quero, que é a área do triângulo, vai ser a área do quadrado aí da figura dividido por 2. 25 dividido por 2, que vai dar 12,5, não é isso? A gente já calculou, contando os quadradinhos, cada unidade. Então, o que a gente conclui? Que se eu pegar a base vezes a altura, eu tenho a área do quadrado. Se eu dividir por 2, eu tenho a área do triângulo. Então, como é que fica a área do triângulo em termos dos lados? A área do triângulo em termos dos lados vai ser a medida da base. Isso aí é um B, viu? Não parece não, mas é vezes a altura dividido por 2. Vamos ver se funciona mesmo essa expressão que nós encontramos. Essa figura aqui, né? Vamos considerar essa figura aqui. Eu vou querer a área desse triângulo vermelho. Contando cada quadradinho, eu tenho aqui um quadrado inteiro. Essa metade com essa metade dá mais 1, 2. Então, a área, 2 unidades. Vamos ver, fazendo a base vezes a altura dividido por 2, se vai dar isso mesmo. Base vezes a altura dividido por 2. Que é a minha base aqui? Quantas unidades eu tenho? 2, né? Cada quadradinho seria uma unidade. Então, 1, 2. Aqui na altura também eu tenho 2. Então, vai ser 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, a área dele é igual a 2, que nós já contamos. Vamos ver agora esse triângulo vermelho aqui dentro dessa imagem. Olha só, esse triângulo vermelho aí, se a gente for contar cada quadradinho como uma unidade, então aqui eu tenho 1, 2. Essa metade com essa metade, 3. Essa metade mais essa metade dá mais 1, 4. Então, a área dele dá igual a 4. Vamos ver agora a base vezes a altura dividido por 2 vai dar 4. Base, qual é a base dele? Aqui, né? O triângulo vermelho, aqui. Então, quantas unidades? Cada quadrado conta uma unidade. 1, 2, 3, 4. 4 vezes a altura. Qual é a altura dele aqui? A altura dele aqui, 2. Então, 4 vezes 2 dividido por 2, que é a base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 2 dá 8 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, a área dele é igual a 4, que nós já contamos, né? 1, 2, esse com esse 3, esse com esse 4, certo? Aí aqui eu tenho essa figura, vamos ver aqui. Esse triângulo aqui, supõe que essa base, né? Essa base aqui tem a medida igual a 6, vou colocar aqui do lado, né? E a altura aqui, né, desse vértice, até chegar aqui embaixo, seja igual a 8. Seja aí minha altura 8. Aqui parece, mas é um 6. Então, seguindo aí a área do triângulo, a base vezes a altura dividido por 2, a minha base 6, cortou aqui, né, ficou por trás aí, 6. 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8 vai dar 48, não é isso? E 48 dividido por 2 vai dar 24. Então, se você tem aí um triângulo que a base mede 6 e a altura mede 8, a área dele vai dar igual a 24 unidades de área. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Área do paralelograma. Bom, a área do paralelograma a gente vai partir da área do triângulo que a gente acabou de ver lá, né? No outro slide. Deixa eu colocar aqui, ó. A área do triângulo, a gente acabou de ver no outro slide, que é a base vezes a altura dividido por 2. Opa, só um detalhe ali. Vou pegar aqui uma borracha, né? Porque aqui a altura aqui a gente usa um H. Eu coloquei o A de altura, né? Eu uso um H. Então, o interessante aqui é que uma figura nos leva a deduzir a área do outro.
Primeiro, a área do retângulo a gente viu que é a base vezes a altura. A partir da área do retângulo, a gente chegou na área do triângulo, né? Usando aquele quadrado lá, dividindo por 2, que era a base vezes a altura dividido por 2. Agora, a partir da área do triângulo, nós vamos chegar na área do paralelogramo. Aqui eu tenho um paralelogramo, nessa figura aqui, formada por dois triângulos. Então, a área desse paralelogramo vai ser a área do triângulo azul mais a área desse triângulo aí meio lilás. Então, olha só. Então, vamos lá. Vai ser a soma de um triângulo mais a soma do outro. Mas como é que é a área do triângulo? A base vezes a altura. Calma aí, deixa eu voltar. Apagar aqui. Então, a área aqui do meu paralelogramo. Vou colocar aqui a AP, a área de paralelogramo. Então, vai ser a área do primeiro triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2, mais a área do outro triângulo aqui, ó, que é também a base vezes a altura dividido por 2. Deixa eu melhorar aqui o meu H. Pronto. Eu tenho aqui duas vezes a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. De novo, base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter duas vezes BH, né? Não é Belo Horizonte não, mas a gente pode escrever assim, ó, o vezes, tirar o X, botar o pontinho. Duas vezes base multiplicado pela altura, BH dividido por 2. Então, o 2 daqui, com esse 2 daqui, cancela, porque quando dividir 2 por 2 dá 1, e 1 na multiplicação vai ser neutro. Então, vai ficar só a base vezes a altura, vai ficar só o BH aí, né? Pronto. Então, a área do paralelogramo é também a base vezes a altura. Agora tem que tomar um cuidado, porque lá no retângulo, a altura é aqui o lado, né? Lá no retângulo. Mas no paralelogramo não. A altura eu não posso contar esse lado aqui como altura, ó. A altura é que vai desse vértice aqui, né? No lado oposto lá. Aí, se eu contar nesse sentido aqui, vai ser essa linha, né? Que está pontilhada. Aqui também vai indicando a altura, tá bom? Bom, vamos ver se a base vezes a altura me dá a área de um paralelogramo mesmo. Aqui eu tenho, dentro dessa figura aqui, a área que está de verde, um paralelogramo. Vamos contar primeiro cada quadradinho, considerando como uma unidade, qual é a área desse paralelogramo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse com esse soma mais 1, 7. Essa metade com essa outra metade mais 1, 8. Então a área aí de verde, 8 unidades. Vamos ver se a base vezes a altura vai dar igual a 8. A área do paralelogramo fazendo base vezes altura. Ih, rapaz. Vamos lá. Quem é a minha base? Aqui, né? Quantos quadradinhos eu tenho? Cada quadrado é uma unidade. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes a altura. Quem é a minha altura? Aqui, a altura eu tenho dois quadradinhos na altura. Então, 4 vezes 2, que dá 8. Então, exatamente certinho. Nessa figura aqui, a gente tem, suponho que você tem aí uma área, uma sala nesse formato. Então, a figura desse tipo aqui, qual vai ser a área dela? A base mede 10, porque essa medida daqui é a mesma daqui. Então, a área dele aqui vai ser 10 vezes 8. O meu 10 aqui ficou muito legal. 10 vezes 8 que dá 80. Como está em centímetros, então centímetros ao quadrado. A gente não pode esquecer disso, certo? Bom, eu poderia dar para vocês também a questão dizendo que aqui, ó, essa área mede 80 e se a base mede 10, qual seria a altura? Então, você já saberia. Ó, então, 10 vezes 8 para dar 80. Observe que ele colocou aqui a medida 9, né? Esse lado aqui, né? Esse lado mede 9, esse lado não é a altura do paralelogramo, beleza? Vamos para o próximo. Área do trapézio. Bom, vamos tentar descobrir como é que fica a área do trapézio em relação aos seus lados, usando também a área do retângulo. Como assim, professor? Vamos ver aqui. Ó, aqui eu tenho dois trapézios, um azul e outro aqui meio laranja, certo? Na verdade,
É o mesmo trapézio, só que invertido, né? A gente colocou aí de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? E aí juntou aqui, formou esse retângulo, né? Os dois juntos formam um retângulo. Então vamos lá. A área do retângulo, para a gente lembrar aí, a área do retângulo, coloca aqui um AR, é igual a base vezes a altura. Então, se eu pegar a área do retângulo, a base da altura. Mas o trapézio eu tenho duas bases aqui. Ó. O trapézio, se eu pegar aqui o trapézio, eu tenho essa base aqui de cima. Ela é menor do que essa aqui de baixo. Então, eu vou colocar aqui o Bzinho de base menor e o Bzão de base maior. Como é o mesmo trapézio, só que ele está invertido, né? Então, aqui, que vai ser a minha base menor. Opa, calma aí. Vamos consertar esse negócio aqui. Base menor e base maior. Pronto. Então vamos lá. Pegando aí o retângulo, a base do retângulo, né, que é o comprimento aqui lateral, a base dele vai ser a soma do Bzinho com a soma do Bzão, né? Essa medida daqui até aqui, que é a minha base do retângulo, é o Bzinho mais o Bzão. Então, se eu pensar na área aí do retângulo, eu tenho a base B aí do retângulo, a base do retângulo é o Bzinho mais o Bzão. Então, vai ficar a área do retângulo, Bzinho mais Bzão vezes H. Bom, só que eu não quero a área do retângulo, a gente está pensando em área do trapézio. Mas o trapézio, como aqui eu peguei dois trapézios que são iguais, quer dizer que, considerando um trapézio desse aí, ele é a metade do retângulo. Então, eu quero a metade só dessa área. Então, a área do trapézio vai ser a metade do retângulo. Então, a área do trapézio vai ser nada mais, nada menos que o Bzinho, coloquei entre parênteses aqui, né? Mais o Bzão vezes a altura. Como ele é a metade, só dividir por 2. Dividir por 2. Pronto. Então, de modo geral, a área de um trapézio vai ser isso. Eu pego aqui esse trapézio de azul. A área dele vai ser a base menor mais a base maior vezes a altura desse trapézio dividido por 2. Vamos ver no próximo slide para ficar melhor. Então, olha só. Nessa figura aqui, ó, eu tenho aí um trapézio, que é essa região que está de azul. Então, vamos ver aí primeiro, contando cada quadradinho como uma unidade, quantas áreas tem essa região azul. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa metade com essa metade dá mais 1, 6. Então, a área dele dá igual a 6. Vamos pensar agora na questão da base menor com a base maior vezes a altura dividido por 2, se vai dar igual a 6. Essa aqui é a minha base menor. Deixa eu colocar aqui a expressão, né? A expressão Bzinho, que significa base menor, mais o Bzão, que significa base maior, vezes a altura do trapézio dividido por 2. Difícil fazer um H aqui, né? Bom, então aqui, quem é o meu Bzinho aqui? Essa base menor aqui, 2, considerando que cada quadrado é uma unidade, 2. Vai ficar 2 mais a minha base maior, né, aqui embaixo, considerando cada quadrado como unidade, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 2 mais 4, vezes a H, que é a altura. A minha altura aqui, eu tenho 2 quadrados nessa altura. Então, vezes 2. E aí, eu tenho aqui dividido por 2, que é da expressão mesmo. Aqui eu tenho que esse 2 dividido por 2 aqui cancela, né? Então, vai ficar só 2 mais 4, que dá 6, que nós já havíamos contado. 1, 2, 3, 4, 5, e esse com esse forma mais um 6, a área igual a 6. Então, a área do trapézio, base menor mais a base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2. Nós temos aqui um exemplo, ó, base menor. Quem é minha base menor? 5. Base menor mais a base maior. Quem é minha base maior? Aqui, 15. Então, 5 mais 15. Vezes a altura. A altura ele deu aqui, ó, tá vendo? A altura não é aqui na lateral, não, ó. É o segmento reto aqui, ó, perpendicular, né? Fala assim, perpendicular a uma das bases, né? Perpendicular aqui é a altura 8. Então, vezes 8 dividido por 2. Vamos fazer a nossa continha. Aqui vai ficar assim.
15 mais 5 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10. E aí você vai fazer 10 vezes o 8, que dá 80. Então essa área aí vai dar 80. 80 o quê? Ela está com a medida ali em metros, não é isso? Então igual a 80, o zero ficou muito esquisito. 80 metros quadrados. Bom, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Bom, a gente tem aqui agora só essa figura aqui para encerrar. É uma figura bem colorida. Eu vou deixar para vocês pensarem na área dessas figuras que aparecem aí, né? Aparece aí triângulo, retângulo, trapézio, paralelogramo, mas eu vou destacar uma área aqui para vocês tentarem pensar nela, ver se eu consigo aqui, ó. Vou pegar aqui essa área, ó, passar a linha vermelha aqui, vai dar para vocês enxergarem aí, vocês terminarem essa área aqui, ó. Vocês vão brincar aí, pensando na área de várias figuras que aparecem aí nesse colorido, mas veja essa área que eu destaquei aqui de vermelho. Lembra até a bandeirinha, né? Aquelas bandeirolas de festas juninas, né? Então, qual vai ser a área dessa figura que eu destaquei aí? Você pode calcular a área desse triângulo vermelho, mais esse amarelo, mais esse amarelo. Então, calcula a área de cada um dos triângulos, depois soma as três áreas. Ou vai contando aí quantos quadradinhos, considerando que cada quadrado vai ser uma unidade, quantos quadradinhos você vai ter dentro dessa figura para saber a área total dela. Ok? Beleza?